Vamos lá, pessoal, esperando o quórum, já estamos ao vivo. Quem já estiver aí na sala, se puder me dar um retorno, se está me vendo bem, se está me ouvindo bem. Todos me vendo, todos me ouvindo? Bom, enquanto os alunos e os amigos entram, a gente está aqui hoje para falar da Lei Maria da Penha e da sua incidência em favor de mulheres trans. Os alunos estão entrando, então deixa eu aproveitar para fazer aquele momento inicial merchan. Esse é o mês de aniversário de 9 anos do curso SEI e hoje é o último dia da promoção, da comemoração de aniversário do curso SEI. Então, a minha isolada de Direito Constitucional no SEI acadêmico está na promoção até hoje, imagino, 11,59. Então, quem ainda não é aluno do SEI acadêmico ou dos assinaturas, uma excelente oportunidade. O curso está muito legal, atende a todas as carreiras jurídicas, magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública, com a profundidade suficiente para todas as etapas dos certames. Falo isso com muita confiança e com muita tranquilidade. Ah, que bom, Dani, que bom que você está gostando do curso. Fico muito feliz. Bom, já temos público, já fiz o merchan, acho que a gente pode começar devagarzinho. Retomamos as nossas lives periódicas, vai ficar salvo no YouTube, vai ficar disponível também no podcast, depois de umas semanas afastado, justamente porque eu estava escrevendo os artigos de final de semestre no mestrado. E um dos artigos que eu escrevi foi por uma matéria interessantíssima no mestrado, com os professores Taiguara e com a professora Pedrinha, foi justamente sobre o tema da live de hoje, a Lei Maria da Penha e a sua incidência em favor de mulheres trans. É claro que o artigo para o mestrado tem uma metodologia e um aprofundamento distinto do que a gente vai fazer aqui. Essa é uma live voltada primordialmente para concursos públicos, então eu vou tentar simplificar o assunto, mas sem vulgarizar e sempre trazendo ou estimulando um pensamento crítico. E já que eu estou aqui fazendo, às vezes, de megafone, de um movimento importantíssimo, bom, eu cheguei até a mencionar na postagem. É claro que o ponto de partida vai ser o julgado da sexta turma do STJ sobre a matéria, mas tive duas leituras nas últimas semanas que realmente foram incríveis. A primeira é a obra Transfeminismo, da Letícia Nascimento. A obra é daquela coleção Feminismos Plurais. E também um dossiê da ANTRA, que eu vou mencionar, interessantíssimo. Na verdade, ele é muito rico, mas ele é muito assustador com os dados que ele efetivamente traz. Bom, sem mais delongas, porque o tempo é curto e a matéria é infinita, vamos ao que interessa. Live de hoje, Lei Maria da Penha e mulheres trans. Bom, não há como avançar, ainda que numa tentativa de simplificar sem vulgarizar o assunto, sem falar de identidade de gênero, de orientação sexual e dos modelos de proteção jurídica. Orientação sexual e identidade de gênero não se confundem, mas defendo em meus textos, em minhas obras, em minhas aulas, que a orientação sexual e a identidade de gênero são sim direitos fundamentais em espécie, são direitos humanos e, como tal, atraem todo o arcabouço protetivo inerente à sistemática dos direitos fundamentais. Encontramos dois grandes modelos de proteção da orientação sexual e da identidade de gênero. O modelo de proteção jurídica direta e o modelo de proteção jurídica indireta. No modelo de proteção jurídica direta, há normas na ordem jurídica, seja ela nacional, seja ela internacional, que direta e especificamente protegem a orientação sexual e a identidade de gênero enquanto direitos fundamentais em espécie, porque manifestações existenciais das mais relevantes do indivíduo. No Brasil, não temos nenhuma norma da Constituição, menos ainda um diploma normativo em âmbito nacional, ao menos uma lei em sentido estrito, que especificamente trate da comunidade LGBTI+, ou que proteja esses direitos de forma direta
e expressa. No Brasil, adotamos um modelo de proteção indireta. E os nossos grandes avanços foram pela via do sistema de justiça, por meio de uma hermenêutica evolutiva, eventualmente criativa, emancipatória e humanista. Mas sempre dentro das balizas constitucionais. Isso porque o rol de direitos fundamentais previstos na Constituição definitivamente não é exaustivo. Tanto é que temos uma cláusula de abertura, que é o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição, que dispõe: os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. E ainda que não expressos na Constituição, orientação sexual e identidade de gênero decorrem da dignidade, da autonomia, das múltiplas liberdades, da privacidade, da intimidade, da igualdade, dos direitos sexuais, de um sem número de direitos fundamentais em espécie, a enorme maioria previstos na Constituição. Portanto, é sim proteger orientação sexual e identidade de gênero com base no arcabouço protetivo constitucional. Mas definitivamente não temos na Constituição ou na legislação infraconstitucional dispositivos ou um grande diploma em âmbito nacional que especificamente protejam esses direitos fundamentais. Adotamos um modelo de proteção indireta. Em âmbito internacional, bom, se em âmbito nacional a proteção ainda é incipiente, mais ainda em âmbito internacional. Até temos um documento em âmbito global que são os princípios de Yogyakarta, mas não são tratados, ou não é um tratado internacional em sentido estrito, nos moldes da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados. Trata-se de uma norma de soft law, que, de acordo com a doutrina dominante, embora fonte do direito internacional dos direitos humanos, é dotada de menor normatividade e imperatividade. Se no âmbito global nós temos os princípios de Yogyakarta de leitura absolutamente recomendável, no sistema interamericano de direitos humanos, que é o sistema que mais de perto nos vincula, embora não haja previsão expressa na Convenção Americana ou em outro tratado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos tem farta jurisprudência reconhecendo a proteção desses direitos, ainda que não expressamente previstos na CAD. O principal precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o assunto é a opinião consultiva de número 24. É o grande precedente da Corte sobre a proteção da orientação sexual e a identidade de gênero no sistema interamericano. Não foi o primeiro caso. O leading case sobre o assunto é o caso Atalarrifo e Crianças versus Chile. A verdade é que a proteção direta destes direitos fundamentais é embrionária, mas sim, esses direitos fundamentais decorrem de outros tantos direitos fundamentais, dentre eles a igualdade. E destaca aqui um conceito que tem sido mencionado pelo ministro Barroso, que é a igualdade como reconhecimento. Trouxe um trecho do ministro Barroso para ler para os senhores. Quem está no YouTube ou aqui na live ao vivo, acompanhem pelo slide. Quem está no podcast, preste atenção, acompanha comigo. Para o ministro Barroso, no mundo contemporâneo, a igualdade se expressa particularmente em 3 dimensões. A igualdade formal, que funciona como proteção contra a existência de privilégios e tratamentos discriminatórios. A igualdade material, que corresponde às demandas por redistribuição de poder, riqueza e bem-estar social. E a igualdade como reconhecimento, significando o respeito devido às minorias, sua identidade e suas diferenças, sejam raciais, religiosas, sexuais ou quaisquer outras. Continua o ministro Barroso. No caso da igualdade como reconhecimento, a injustiça a ser combatida não tem natureza legal ou econômica, mas cultural ou simbólica. Ela decorre de modelos sociais que excluem o diferente, rejeitam os outros, produzindo a dominação cultural, o não reconhecimento ou mesmo o desprezo. Determinados grupos são marginalizados em razão da sua identidade, suas origens, religião, aparência física ou orientação sexual, como os negros, judeus, povos indígenas, ciganos, deficientes, mulheres, homossexuais e transgêneros. O remédio contra a discriminação e o preconceito envolve uma transformação cultural capaz de criar um mundo aberto à diferença,
onde a assimilação aos padrões culturais dominantes ou majoritários não seja o preço a ser pago pelo mútuo respeito. Estas são palavras de Nancy Fraser, uma das principais teóricas desse tema. A luta pelo reconhecimento não pretende dar a todos o mesmo status por meio da eliminação dos fatores de distinção, mas pela superação dos estereótipos e pela valorização da diferença. Nas felizes palavras de Boaventura Souza Santos, as pessoas têm o direito de ser iguais quando a diferença as inferioriza, e o direito a ser diferente quando a igualdade as descaracteriza. Visto os modelos de proteção jurídica da orientação sexual e da identidade de gênero que já afirmei são direitos fundamentais em espécie, é preciso fazer uma importantíssima introdução conceitual. Para a gente começar a nossa conversa, orientação sexual e identidade de gênero são conceitos que não se confundem. E para falar deles, eu vou me valer dos princípios de Yogyakarta, o diploma mais importante em âmbito internacional. Para os princípios de Yogyakarta, a orientação sexual consiste na referência à capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas. Em outras palavras, a orientação sexual consiste na análise de que gênero aquele indivíduo dirige a sua afetividade e a sua sexualidade. Quando falamos de orientação sexual, podemos trazer as seguintes categorias. A primeira é heterossexualidade, quando o indivíduo dirige a sua afetividade e a sua sexualidade a pessoas de gênero diferente. Já a homossexualidade consiste no fato de dirigir a afetividade e a sexualidade a pessoas do mesmo gênero. E aqui, muito cuidado com o sufixo. Se eu sou examinador de um concurso e o candidato, ainda mais se for prova de defensoria pública, escreve homossexualismo numa questão específica sobre o assunto, eu zero a pontuação com tranquilidade. Cuidado com o sufixo. O sufixo ismo tem uma importante conotação de patologia, de doença. E, inclusive, durante muito tempo a expressão homossexualismo foi utilizada. Mas desde 1990, a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade do seu rol de doenças, da CID. Ou seja, a homossexualidade não é doença, e por isso houve uma alteração, inclusive, da utilização do sufixo homossexualidade para muito além do simbolismo. A nomenclatura e a precisão aqui terminológica importa e importa muito. E aí não há como falar aqui sobre essa questão do sufixo sem falar dos debates sobre a cura gay. Não se cura aquilo que não é doença. Tanto é assim que o Conselho Federal de Psicologia brasileiro tem uma resolução, a resolução número 1 de 99, proibindo que os psicólogos no Brasil exerçam atividades, chamem como quiser, cura gay ou coisa análoga, porque é absolutamente incompatível com a ética inerente ao exercício legítimo da psicologia. Definitivamente, as manifestações da orientação sexual são manifestações da existência e da complexidade humana e não patologias. Bom, temos também como categoria a bissexualidade, quando o indivíduo dirige a sua afetividade e a sua sexualidade a pessoas dos dois gêneros dentro da lógica binária. E, por fim, a assexualidade, quando o indivíduo não tem atração sexual por gênero algum. Bom, virada a chave, estávamos falando sobre orientação sexual e alguns desdobramentos dessa categoria. É preciso falar de identidade de gênero. Mas para a gente falar de identidade de gênero, é importante antes estabelecer uma distinção entre sexo e gênero. Prevalece que o sexo é um conceito essencialmente biológico. Quando falo de sexo, falo de macho e de fêmea. Eu analiso a biologia do ser humano, capacidades
reprodutivas, genitália, cromossomos e, com isso, analiso o sexo do indivíduo. Enquanto o sexo é um conceito essencialmente biológico, o gênero é um conceito social, ou melhor, o gênero é uma construção social. Deixo de falar de macho e de fêmea, falo de homem e mulher. Por que meninos vestem azul e meninas vestem rosa? Por que menino não pode chorar? Os papéis de gênero e as expectativas depositadas sobre o indivíduo com fundamento na biologia são definitivamente construções sociais. Percebam, portanto, que o indivíduo biologicamente macho pode, dentro da lógica binária, se sentir e se apresentar para o mundo como um gênero diverso das expectativas sociais. O indivíduo biologicamente macho pode se auto-perceber e se apresentar para o mundo enquanto mulher. Estou falando da identidade de gênero e aproveito para trazer o conceito dos princípios de hoje à carta. Compreendemos identidade de gênero, a profundamente sentida experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal de corpo, que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos ou outros, e outras expressões de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos. No Supremo Tribunal Federal está pendente de julgamento o recurso extraordinário 845-779, 845.779, que envolve a possibilidade ou a impossibilidade do uso de banheiros públicos de acordo com a identidade de gênero. Já há manifestação favorável do MPF, bem como o voto do ministro relator, o ministro Barroso, novamente. A votação está parada há anos e o tema é absolutamente controvertido. Mas é preciso defender que sim, há um direito do indivíduo a utilizar banheiros públicos de acordo com a identidade de gênero. O voto do ministro Barroso é brilhante e ele faz a seguinte argumentação, após apresentar tudo isso aqui que a gente está desenvolvendo. Bom, inclusive numa ponderação de interesses e de valores e de princípios. Uma mulher pode se sentir incomodada de ver um pênis de uma mulher trans no banheiro feminino? Pode, até pode. Mas os atos mais íntimos podem ser feitos dentro de uma cabine, ainda mais no banheiro feminino. Mas esse constrangimento seria muito menor do que obrigar a Roberta Close a entrar num banheiro masculino. E aí, quando a gente fala dessa forma, eu acho que o grande público entende. Bom, então se o gênero é uma construção social, produto da cultura, o sexo prevalece, é um conceito essencialmente biológico. Quando a gente fala de identidade de gênero, a gente está falando de cultura, de construção social. Dentro da categoria identidade de gênero, nós temos alguns conceitos importantes. O primeiro é o conceito da pessoa cisgênera. A pessoa cis é aquela em que há uma congruência entre o sexo, o conceito biológico, e o gênero, de acordo com as expectativas sociais atribuídas, tendo como fundamento a biologia, aquela pessoa. Então é um indivíduo macho que tem identidade de gênero homem. É o indivíduo fêmea que tem identidade de gênero mulher. Já as pessoas transgêneras são aquelas que têm uma incongruência de gênero. A expressão transgênera, como o próprio nome indica, é um grande guarda-chuva que abarca todas as possibilidades de incongruência de gênero, ou seja, quando a pessoa se auto-percebe e se coloca para o mundo com um gênero diverso das expectativas sociais atribuídas com base na sua biologia. Uma vez mais, de acordo com a Organização Mundial da Saúde
De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a transgeneridade não é uma doença, não é uma patologia. A expressão utilizada pela última CID é incongruência de gênero. O Conselho Federal de Psicologia também tem uma resolução, a resolução número 1 de 2018, no mesmo sentido. Bom, transgênero, portanto, é um guarda-chuva que abarca diversas expressões. Duas são as mais comuns. Pessoas transexuais. As pessoas transexuais são aquelas que têm uma incongruência de gênero, portanto, espécie do gênero pessoa transgênera, que se identifica com o gênero oposto do seu sexo, ou seja, com o gênero oposto das expectativas sociais depositadas. É o macho, que tem identidade de gênero mulher, a fêmea, que tem identidade de gênero homem. E as travestis? Bom, esse conceito é o que tem mais divergência e vocês podem encontrar alguns conceitos diferentes. Mas na construção do meu conceito, com base na leitura de pessoas trans, portanto, com base na melhor bibliografia, o que eu construí é o conceito de que travestis são indivíduos biologicamente machos, mas que têm ou que vivenciam intensos papéis do gênero feminino. Portanto, vivenciam de forma intensa a feminilidade, embora não se auto-percebam e não se coloquem para o mundo enquanto mulher. São indivíduos num contexto de maior fluidez de gênero. Por isso, há quem diga que as travestis, no feminino, seriam um terceiro gênero ou ainda um não gênero. Bom, do que eu chamo a pessoa? Daquilo que ela quiser. Se a pessoa se apresenta como transexual, você eventualmente vai chamá-la, se for o caso, de transexual. Se a pessoa se apresenta como travesti, você vai chamar da maneira que ela se auto-percebe, que ela se auto-reconhece e que ela se coloca para o mundo. Entendendo essa base conceitual, finalmente a gente pode chegar à cereja no bolo, ao tema central da nossa live de hoje, que é a Lei Maria da Penha e a sua incidência em favor de mulheres trans. Já adianto que o tema é controvertido na jurisprudência dos tribunais, mas foi enfrentado muito recentemente, em 2022, pela 6ª turma do STJ. O caso concreto foi o seguinte: uma filha trans, portanto, biologicamente macho, gênero feminino, foi agredida pelo seu pai e com ele coabitava. Então, se fosse uma mulher cisgênera, lembram do conceito que eu acabei de introduzir, não haveria a menor dúvida quanto à incidência da Lei Maria da Penha. Um pai agrediu fisicamente, agrediu de forma severa, no caso concreto, a sua filha, no caso, era uma filha mulher trans. Foi requerida a concessão de medidas protetivas, e essas medidas protetivas foram negadas na primeira instância, bem como pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O caso se deu no estado de São Paulo. A maioria dos desembargadores, capitaneados pelo desembargador relator Francisco Bruno, vencida a desembargadora Rachid Vaz de Almeida, entendeu pela impossibilidade da incidência da Lei Maria da Penha em favor de mulheres trans e, por consequência, pela impossibilidade da concessão de medidas protetivas. Para o desembargador relator Francisco Bruno, 2 seriam os obstáculos para a incidência da Lei Maria da Penha no caso concreto. Para ele, uma com fundamento científico e outra, na verdade, uma consequência jurídica ou constitucional. Destaca um trecho do voto do desembargador relator Francisco Bruno. Para ele, mulher e homem são conceitos científicos, biológicos, e não podem ser igualados se está a tratar a questão seriamente. Com efeito, há muito se sabe que dentre os 23 pares de cromossomos de todo ser humano, mulheres possuem o par XX e homens o XY. E se examinarem os cromossomos do interessado, L, o processo é sigiloso, ver-se-á que ele possui o segundo tipo, XY. O que o desembargador está dizendo é que mulher trans, mulher não é. E por isso, não faz jus à proteção jurídica da Lei Maria da Penha.
E aí teríamos uma consequência, que é o obstáculo jurídico, que é a vedação analogia em malam partem, em desfavor do réu. Se mulher trans, mulher não é, e se no processo penal os princípios garantistas indicam que não é dado em desfavor do réu interpretações extensivas e analogia, não seria possível, à luz de uma legalidade estrita, aplicar a Lei Maria da Penha no caso. Bom, convenhamos, garantismo que eu gosto de chamar de garantismo de gênero. O Tribunal de Justiça de São Paulo, segundo Gilmar Mendes, pratica uma verdadeira anarquia constitucional. Nega os direitos mais básicos dos alvos da persecução penal, do investigado, do réu, do custodiado. Descumpre sistematicamente a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, STJ e STF, sempre em desfavor do réu. Agora, quando estamos diante de um crime de gênero, os desembargadores se arvoram garantistas e trazem garantias penais e processuais penais, garantismo de gênero, para condenar a criminalidade urbana comum, um tráfico, um roubo, um furto, se contentam com muito pouco de estándar probatório e flexibilizam garantias fundamentais. Agora, quando o assunto é negar proteção jurídica a um grupo extremamente vulnerabilizado, todos são garantistas, e isso eu chamo de garantismo de gênero. O Ministério Público de São Paulo, numa postura extremamente progressista e aguerrida, interpôs um recurso especial, portanto, levou a questão ao Superior Tribunal de Justiça. E o fundamento central foi violação ao artigo 5º da Lei Maria da Penha. Os senhores já leram o artigo 5º da Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha dispõe o seguinte: para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero. E eu passei 20 minutos dessa live, desse podcast, talvez mais, estabelecendo distinções conceituais com especial enfoque em sexo e gênero. E a Lei Maria da Penha, em sua literalidade, reconhece que ela incide quando a violência é baseada no gênero. Para quem estuda para o Ministério Público de São Paulo, inclusive, tem uma tese 551, eles têm um rol de teses em âmbito criminal interessantes para quem estuda para MP, que dispõe que o artigo 5º da Lei Maria da Penha oferece proteção jurídica à mulher em razão do gênero, razão pela qual é cabível a aplicação de medida protetiva de urgência em favor de pessoa transgênero. A questão chegou ao Superior Tribunal de Justiça, na 6ª turma, por meio do RESP 1.977.124, de relatoria do ministro Rogério Schietti. E que bom que esse processo caiu na mão dele, porque por unanimidade a 6ª turma do STJ entendeu que sim, a Lei Maria da Penha incide em favor de mulheres trans. Vamos analisar alguns argumentos do voto do ministro Schietti e até ir além. Há um enunciado de número 46 do FONAVID, do Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E o enunciado 46 da FONAVID reconhece a possibilidade de incidência da Lei Maria da Penha em favor das mulheres trans. Para quem estuda para a Defensoria Pública, também há a Carta Unificada aprovada no primeiro Encontro Nacional de Defensores Públicos, no intercâmbio de experiências na defesa da mulher vítima de violência, que também reconhece a incidência da Lei Maria da Penha em favor de mulheres trans. Temos tese defensorial, tese do Ministério Público de São Paulo, tese de encontros de juízas e juízes. E o fundamento central é justamente a distinção entre sexo e gênero. O sexo é um conceito essencialmente biológico, já o gênero é uma construção social. E o artigo 5º da Lei Maria da Penha fala justamente na violência baseada no gênero e não no sexo. Por isso, não há que se falar em interpretação extensiva ou em analogia quando se aplica a Lei Maria da Penha em favor de mulher trans. Isso decorre da mera literalidade da Lei
Maria da Penha. André de Carvalho Ramos, aquele grande autor de direitos humanos, já nas edições anteriores a esse precedente do STJ, reconhecia que a Lei Maria da Penha adota um critério psicossocial e não um conceito, um critério biológico. Tem duas delegadas que escrevem no Conjur sobre gênero e direito. São as delegadas Patrícia Burim e a Fernanda. Eu não vou correr o risco de pronunciar o sobrenome dela porque é muito chique, mas está nos slides para quem já baixou lá no Telegram. E elas têm pelo menos 2 textos no Conjur interessantíssimos sobre a incidência da Lei Maria da Penha em favor de mulheres trans. E elas inclusive relatam a vivência delas de delegadas e elas afirmam que na delegacia, quando chega uma mulher trans que sofreu uma violência doméstica e familiar, o mesmo patriarcado, a mesma misoginia, o mesmo machismo estrutural que recai sobre mulheres cis é identificado na violência contra mulheres trans. E num dos artigos elas dizem o seguinte: a norma inaugura entre nós, a Lei Maria da Penha, um microsistema de proteção às mulheres. Sim, às mulheres no plural, porque embora estejam todas submetidas ao machismo estrutural, as vulnerabilidades variam. A realidade da mulher negra e periférica difere sobremaneira daquela mulher branca com nível superior de escolaridade, por exemplo. A seu turno, os desafios enfrentados pelas mulheres heterossexuais e pelas gays também lhes são próprios. O microsistema volta-se então à proteção das mulheres enquanto gênero. Todas as mulheres, no plural. E as mulheres trans se colocam numa dupla situação de vulnerabilidade. Sofrem todas as manifestações e as violências decorrentes do patriarcado, da misoginia, do machismo estrutural e estruturante, ainda mais na América Latina. Mas sofrem também todas as violências decorrentes da homotransfobia. Se colocam, portanto, no mínimo, numa situação de dupla vulnerabilidade. Nesse recurso especial, o recurso foi interposto pelo Ministério Público de São Paulo, mas a parecer do Ministério Público Federal. E o parecer da Subprocuradora-Geral da República, Mônica, não me lembro o sobrenome, também é absolutamente brilhante, assim como o voto do ministro Schietti. E ela afirma o seguinte: se a Lei Maria da Penha tem por finalidade corrigir distorções históricas, culturais e sociais que vitimizam a mulher em razão do gênero, com mais razão, a rigor, se justifica a invocação desse instrumento normativo para a proteção da mulher trans. Na prova oral da Defensoria Pública do Tocantins, foi exigido o seguinte conceito, o conceito de interseccionalidade, que é atribuído a Kimberly Crenshaw, uma socióloga estadunidense. O que é a interseccionalidade? Determinados indivíduos se colocam em múltiplas situações de vulnerabilidade que se interseccionam, que dialogam. Eventualmente, a mulher é mulher e trans, e por isso sofre com o patriarcado e sofre com a homotransfobia. Mas ela pode ser também preta ou parda, e sofre em decorrência disso com racismo estrutural. E pobre, e em decorrência sofre com classismo. Pode ser também uma pessoa com deficiência. E esses múltiplos fatores de vulnerabilidade que negam direitos, serviços, bens e oportunidades, eventualmente se interseccionam, e isso tem que ser analisado caso a caso. Bom, no dossiê Assassinatos e Violências contra Travestis e Transsexuais Brasileiras em 2021, da ANTRA, organizado pela Bruna Benevides, que também é uma mulher trans que produz conhecimento, uma epistemologia sobre o assunto, por isso aproveito aqui para citá-la. Indica que o Brasil, há 13 anos, é o país que mais mata no mundo mulheres trans, travestis e transexuais. E o mais curioso, seria curioso se não fosse absolutamente trágico, é que o Brasil é o país que mais procura pornografia trans na internet e é o país que mais mata mulheres trans. Nem Freud explica. A verdade é que a violência contra mulheres trans é alarmante no Brasil. 140 mulheres trans, ou melhor, 140 pessoas trans foram assassinadas no Brasil no ano passado.
a enorme maioria delas mulheres trans. Percebam, portanto, aqui como se intersecciona homotransfobia com patriarcado. E dentre essas mulheres trans, que são a maioria das pessoas trans assassinadas, a enorme maioria era de pretas e pardas, incidindo questão de gênero, questão de transfobia e também a questão racial. Fatores que se somam e potencializam a vulnerabilidade desses indivíduos. E essa vulnerabilidade potencializada deveria demandar uma proteção especialmente reforçada do Estado e não negá-la, seja pela via legislativa, seja pela via jurisdicional. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive, tem um caso do ano passado, de 2021, que é o caso Vicky Hernandes e outras versus Honduras. Se no caso Campo Algodoeiro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos pela primeira vez reconheceu ou desenvolveu o conceito em âmbito internacional de feminicídio, no caso Vicky Hernandes, a Corte Interamericana de Direitos Humanos faz menção expressa ao conceito de transfeminicídio. Me arrisco a falar aqui que o transfeminicídio é, em verdade, uma modalidade qualificada no sentido de vulnerabilidade que aquele indivíduo se impõe, de feminicídio. Bom, o ministro Rogério Schietti, acompanhado de toda a sexta turma, portanto por unanimidade, entendeu que a Lei Maria da Penha incide sim em favor de mulheres trans com base na literalidade do artigo 5º da Lei Maria da Penha. Afinal de contas, e essa é a frase mais marcante, mulher trans, mulher é. E fim de papo. E claro, para essa incidência, não há necessidade de cirurgia de transgenitalização, de tratamento hormonal ou de alteração dos registros civis do nome ou do gênero daquela pessoa. Afinal de contas, o Estado não constitui o gênero do indivíduo, mas apenas o reconhece e confere proteção, ou deveria conferir, àquela manifestação existencial. Caminhamos para o fim, pessoal. Diante do tardar da hora, que eu tô morrendo de saudade, quero dar banho na Alice, ficar agarradinho com ela e com a Laura. Eu tô falando aqui o tempo inteiro que a Lei Maria da Penha incide em favor de mulheres trans. E aí quando eu falo de mulheres trans, estou falando de mulheres transexuais e travestis, sobretudo. Mas além disso, nós temos as pessoas não binárias, que à luz da categoria da identidade de gênero, não se amoldam dentro da lógica binária a nenhum dos gêneros socialmente construídos e dominantes, homem e mulher. E aí, pessoas não binárias são protegidas pela Lei Maria da Penha? Na sua fundamentação, en passant, o ministro Rogério Schietti defende que, sim, ele afirma o seguinte na página 19 do seu voto: não se ouvida, por exemplo, das pessoas não binárias, as quais não se reconhecem nem como do gênero masculino, nem como do gênero feminino, mas que, eventualmente, podem sim enquadrar-se em vulnerabilidade que exige a proteção da Lei Maria da Penha. O ministro Rogério Schietti não explica muito bem, mas a verdade é que pessoas não binárias não são mulheres, tanto é assim que elas não se amoldam ao gênero feminino enquanto construção social, enquanto identidade de gênero. E, de fato, eu sou um defensor que atua na defesa criminal, tenho uma importante preocupação com as garantias processuais penais, preocupação sincera e não preocupação de garantismo de gênero, aquele que eu mencionei com relação ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Qual me parece uma solução intermediária? Se a pessoa não binária sofre a violência porque naquele contexto o fundamento da violência é o exercício de manifestações de eventual feminilidade, neste caso, deve incidir a Lei Maria da Penha, porque o seu fundamento último é o machismo, a misoginia e o patriarcado. Me parece que é essa uma posição intermediária. A Lei Maria da Penha pode incidir em favor das pessoas não binárias. Análise do caso concreto. Com isso, pessoal, encerramos essa live sobre Lei Maria da Penha e a sua incidência em favor de mulheres trans.
Escrevi um artigo para o mestrado, ficou bem legal e tentei aqui simplificar, sem vulgarizar, as principais ideias. Para quem está chegando agora, essa live vai ficar salva no meu canal no YouTube, eu vou subir agora. Amanhã ela também já estará disponível no podcast. E quem quiser também, os slides eu disponibilizei no canal no Telegram, que tem boa parte do que foi aqui falado. Pessoal, bom descanso para quem vai descansar. O descanso faz parte do treino e também um ótimo estudo para quem vai continuar estudando, sem glamorizar o sobreesforço, mas ele eventualmente é necessário. Quem ficou com dúvida, manda mensagem no direct que amanhã eu respondo. Agora eu vou ficar com a Laura e com a Alice. Pessoal, valeu, obrigado pela audiência.